verdade, para a questão da legalidade, porque eu vejo até hoje trabalhos de conclusão de curso que sustentam que a Constituição deu direito demais e que havia uma suposta ditadura militar que por isso deu direito demais. Aí, a minha pergunta, eu acho que é um pouco voltada ao que o colega da economia falou, mas num sentido contrário, de que nós não tivemos punição aqui dos torturadores, não tivemos uma superação da ditadura, me parece. Só que eu questiono, será que revisar a lei de anistia iria ajudar a fazer isso? Como é que poderíamos tentar inserir uma cultura democrática na sociedade brasileira, como parece que nós temos hoje? Obrigada. Bom, não são questões muito pontuais, né? São bem amplas e tecer algum comentário sobre as três bem opinativo. A ideia do Henrique, começando aí pela primeira, veja, a ideia do político administrador é a ideia do político democrático, desta democracia contemporânea. Do Brasil, com certeza, não é de hoje. Nos anos 90 chegaram a falar, Maluf rouba, mas faz. Basicamente a ideia é essa. Do ponto de vista das ONGs e de uma tentativa de também ONGicizar os movimentos sociais, a ideia vendida era do empreendedor, ou antes do empreendedor, do protagonista. Então eu diria que o administrador, esse que tem tudo a ver com o discurso do consenso, nem o mínimo nem o máximo, ele está fazendo o que deve ser feito, é a ideia de uma lógica de governo que deve resolver os problemas reais, dentro desse discurso. O político é aquele que deve operar com os dados da realidade e resolver esses problemas reais como um gestor. É o que eu chamava da condução pastoral do rebanho. O político está sendo chamado administrador, mas no linguajar teológico, vamos dizer assim, ele seria um pastor que vai nos conduzir ao bom pasto. Nós não passaríamos disso. Ovelhas em procura de um bom pasto. Então isso não mudou, isso se mantém. O Alckmin está aí em São Paulo para mostrar isso, né? E não acredito que com a crise tenha enfraquecido. Temo até que isso, do ponto de vista do Estado, tenha se fortalecido. E o curioso, acrescentaria, é que o homem empreendedor da democracia, que somos todos nós devemos administrar nosso cartão, nossa universidade, o aluguel de casa, bilhete de ônibus, nós somos os administradores. Cada indivíduo, cada um é um administrador, tem se transformado nos últimos anos no empreendedor endividado. Então, hoje, mais do que empreendedor, nós somos endividados. Nós somos aqui. A grande pergunta que se faz para nós que temos acesso a alguma coisa é: débito ou crédito? É isso que nós nos transformamos. Nós devemos 4 anos de faculdade para entrar no mercado de trabalho. Nós devemos X para o banco para pagar a questão. Nós devemos, na família, produzir a criança que vai para a creche, que deve aprender uma coisa, que deve estar habilitado, que deve ser bilíngue, N coisas. Nós partimos da dívida. Então nós somos, enquanto indivíduos contemporâneos, homens endividados. Diante dos indivíduos endividados, nada melhor que um bom gestor. Então, está dentro dessa lógica de governo, sim, e não acredito que ela tenha perdido força. Mesmo porque a saída foi conservadora, foi um golpe institucional. Cara, a pergunta do Nonato foi mais uma proposição que você fez, né, um protesto, até eu diria.
Vocês ainda têm um retrocesso de voltar para o 70-30, a minha universidade nunca saiu. Lá a gente chama de 70-15-15. 15 dos funcionários, 15 dos alunos. Então a gente não teve esse retrocesso. E não é que você está observando, você está nomeando, né? O golpismo está em todo lugar. Não. É a forma de gestão da vida que tem esse aspecto de golpismo. Por quê? Porque onde tem a regulamentação da vida, a transformação de práticas sociais em normas, em leis, em regulamentos, tem o estado de exceção. O regulamento lá do condomínio, onde quem mora em um apartamento que vai ler, está lá, o último item é: na dúvida, caso que não esteja contemplado aqui, quem decide é X. Você joga lá, decide-se de tal forma. Tem um soberano que vai decidir. Então, isso é constitutivo. Esse é o problema lógico, jurídico dos ordenamentos, das leis. Vai ter aquilo que não está previsto. Vai ter uma ação política, que é a volta aos 70-30, e que, para operar, obviamente, não pode ser pelos processos democráticos. Né? Ninguém vai querer abrir mão de uma capacidade de força, né? Uma potência política, em favor da volta a uma hierarquia menos democrática. Você tem que operar via um estado de exceção. Mas veja, é diferente, né, que você falou, rasgou, né, rasga-se as cartas. Não, é diferente do golpe de 64, que de fato rasgou a Constituição de 46. Isso que você está chamando de golpismos, eles estão usando mecanismos das próprias leis já existentes. Essa contradição está inscrita na lei. Então, a sua questão, que é o que fazer, os movimentos sociais, o que fazer diante dessa situação, a primeira é ter bem claro que tem uma disputa, não tem uma Constituição democrática e um setor ilegal que não. Esses chamados golpismos estão usando dessas constituições. Por quê? Porque dentro dela existem estas contradições. Então, se nós temos algo a defender da democracia hoje, né, está ficando cada vez menos os elementos institucionais da democracia no Estado brasileiro, é a Constituição de 88. E a partir dela, operar transformações. Agora, isso do ponto de vista do ordenamento jurídico-político, que é muito limitado. Ele não dá conta da nossa vida social e política. Ele é um elemento. Há um outro elemento que excede, obviamente, o ordenamento jurídico. E que para os movimentos sociais é muito claro, é ir para as ruas. A gente precisa ocupar os espaços. Ou eu digo assim genericamente, os movimentos precisam. Quer dizer, tem um momento assim que você pode olhar a greve dos bancários e ficar assistindo, tem outro momento que você pode olhar a greve de uma categoria dentro da universidade e ficar assistindo, ou um ato que vai ter ali na praça pública. Agora é o momento que não dá mais para ficar assistindo. Se a gente quiser salvar a democracia, isso remete à pergunta da Luísa, né, como você produz uma cultura democrática. Só tem um jeito de produzir uma cultura democrática, é praticando a democracia. Então é por isso que os movimentos sociais precisam ir para a rua. Quer dizer, não me parece que haja uma saída pronta. Hoje é fora Temer, eleições gerais, para os movimentos tradicionais e as grandes manifestações. Para os estudantes secundaristas é a ocupação das escolas. Quando os estudantes ocuparam as escolas no ano passado, o que eles fizeram? Eles não ficaram lá só a ocupar, que é um pouco a característica das ocupações nossas nas universidades públicas. Eles foram gestar a escola, abriram a biblioteca, foram ver que livros tinha lá, que livros que não estavam sendo usados, como é que era o refeitório, o que se fazia, o que tinha no estoque, o que tinha na sala da direção, limparam, mexeram no jardim, enfim. Eles procuraram, isso que é uma característica do contemporâneo, que estava na primeira questão. A questão da gestão. Só que eles procuraram transformar essa gestão através de um processo democrático. Eu acho que a punição aos agentes públicos, né, agentes do Estado ditatorial, né, após a redemocratização,
é um processo fundamental de transformação de uma cultura da impunidade, da denúncia, da produção do exemplo mesmo de como a violência do Estado deve ser tratada em democracia. Você inaugura uma democracia que a violência do Estado é anistiada, muito obviamente que a violência do Estado vai permanecer. Mesmo que você bote no curso de formação de cadetes da Polícia Militar um curso de direitos humanos. É inócuo esse curso. E veja que interessante, né? É por isso que talvez os movimentos sociais têm que estar atentos às leis, ao direito, à Constituição, às instituições. Mas lá onde a Polícia Militar opera, é um lugar onde a lei exatamente não chega. Ou chega, lida sob o olhar da instituição repressora. Por exemplo, ou seja, lá nas extremidades, lá na periferia, lá no asfalto, lá onde o MTST se encontra com a tropa de choque, lá onde o coletivo feminista denuncia o abuso, o assédio moral, o assédio sexual dentro da universidade. Esses lugares, nessas extremidades, é onde as lutas sociais ocorrem. Então, mais do que ficar atento às instituições, ao direito e às leis é importante, e nós já temos uma tradição de fazer isso. É a grande luta por direitos, justiça social, etc. Agora, os movimentos sociais precisam se direcionar a essa extremidade, onde eles já estão, né? Estou falando dos mais tradicionais, da esquerda. O meu nome é Rafaela, eu sou do curso de Pedagogia. Eu ouvi muito professor falar sobre democracia. Rousseau já falava que nós nunca tivemos democracia e talvez nunca teremos. E eu queria saber mais num ponto de vista pessoal, se o professor acredita nisso e se você acha que hoje o povo brasileiro ele é um povo democrático. Porque a gente pode pensar nas eleições, e a gente pedir eleições diretas e tal, do lado político, só que eles obrigam basicamente a gente a votar. Isso não é um ato democrático, porque se tu não vota, eles trancam o teu CPF e tu deixa de fazer um monte de coisa. Se tu é concursado, como se fala? Eu tô nervosa, gente. Se tu é servidor público, o teu cargo é exonerado e assim vai. Então, eu queria saber pessoalmente do professor se você acredita mesmo que democracia exista no Brasil. Olá, boa noite. Eu terminei letras, sou Daniel, meu nome, tá? Gostaria de colocar 3 questões aqui. Diálogo recente que o atual presidente teve lá na ONU, que ele disse que não foi um golpe, né, mas se agiu conforme a lei e tudo mais. E também um gesto simbólico, alguns países aqui da América Latina, como a Venezuela e a Bolívia, e outros países, saíram como ato simbólico de estar reconhecido como um golpe. E também a chamado, após ser conformitado, passar todo o processo de impeachment contra o presidente, chamar os ministros e dar uma lição de moral para eles, chamou de golpista. Aí você vê comigo aqui, mostra totalmente um ato de como se lidar com essas situações, uma reunião procedimental e tudo mais, né? E a visão internacional que teve em relação ao golpe que houve aqui, que a mídia também não colocou, mas diferentes países veem o golpe como um golpe mesmo, né? E a pergunta, dentro do paradigma atual dos 4 poderes que são reconhecidos ainda, existe a possibilidade dentro desse paradigma, fora dele eu acho que existe uma possibilidade muito maior, mas fora dentro deles, de ainda ter credibilidade perante a população brasileira?
Boa noite, meu nome é Rafael, sou estudante de Direito aqui, petiano também. Bom, hoje na discussão, na apresentação dos trabalhos, a gente discutiu sobre um caso uma discussão que eu tive com uma amiga em relação à narrativa do golpe e, por outro lado, do impeachment. E a pergunta que ela fez era se eu tinha algum texto ou alguma referência sobre o processo de impeachment com uma linguagem jurídica para fundamentar o discurso de esquerda. Eu disse que eu não tinha, e a única possibilidade de trabalhar isso eram as defesas do Cardoso. E a discussão que a gente teve hoje na mesa dos trabalhos era justamente se a esquerda falha em ter uma técnica jurídica, uma linguagem jurídica, e manejar inclusive o próprio direito para criar um ideário, por exemplo, no caso da narrativa do golpe. Porque é bem problemático que a gente não tenha um material de referência para dizer não, foi um golpe, porque existe um manejamento da própria ordem jurídica que fez com que a presidenta saísse do seu cargo. Então acho que falta um pouco de técnica jurídica para a esquerda e eu acho que tem a ver também com a disputa ideológica. Além disso, é fundamental analisar o direito do ponto de vista, do seu ponto de vista de classe. E, para mim, assim, uma análise, para mim, na minha análise, que é pachacaniana, é uma forma de sociabilidade do próprio capital e, portanto, o direito ele se constitui num próprio golpe por si só. Então, independente da linguagem jurídica, ele vai ser sempre um golpe e vai trabalhar sempre para se legitimar enquanto uma forma de sociabilidade da ascensão do próprio capitalismo. Bom, falar para a Rafaela, né, sobre, acho que o povo é democrático, se acredita em democracia. Veja, primeiro, poderia problematizar em geral a questão, né, o que é o povo, né? Tem N diferenças nesta nomenclatura, né? Mas quer dizer, a sociedade brasileira também, ela tem vários discursos que a denotam, então vamos dizer características estas ou aquelas da sociedade brasileira. Dentro daquilo que eu apresentei, por exemplo, anteriormente, a ideia de um discurso bélico que conforma a sociedade brasileira, vamos dizer assim, justamente se produz a sociedade civil, que tem o cidadão de bem, o pacífico, o bom pagador, as velhas oposições, o vagabundo, o trabalhador, não o trabalhador. Isso estaria dentro da sociedade. O vagabundo, o vândalo, o drogado, talvez até algum tempo atrás, transexual, você vai botando eles estranhos, estrangeiros a esta sociedade. Então, já a partir daí eu problematizaria a ideia de que povo é este, né? Mas, de qualquer maneira, eu leria a democracia como não um objeto palpável, nós a temos ou não a temos, mas como uma forma de relação. E uma forma de relação de poder. E poder envolve N coisas. Por exemplo, conhecimento, ter conhecimento. Então, quem tem acesso à universidade e ganha um diploma com isso, portanto, tem acesso ao conhecimento e a certificação de um conhecimento, tem mais poder do que quem não tem. No Brasil tem poder quem tem a pele branca em relação a quem tem a pele negra. Isso é uma relação de poder. Então, estas relações de poder são sempre assimétricas, são sempre relações de dominação e resistência. E a possibilidade de elas serem mais ou menos democráticas está em ganhar espaço às ações de resistência. Então, eu citei aí esse exemplo do racismo no país. Não dá para pensar em um país de forma amplamente democrático
se nós não discutirmos seriamente a questão do racismo no país. Esse é o nó mais grave da sociedade brasileira. Fingir que não há esta hierarquia determinada pela questão biológica da cor da pele da pessoa, que determina acesso ao emprego, acesso à universidade, acesso a cargos, acesso ao poder, que é acesso ao conhecimento também. Isso é uma questão central. Então não dá para dizer isto é a democracia, este povo democrático, mas dizer que há uma disputa aí, uma disputa assimétrica, uma disputa entre dominação e resistência, e que as formas democráticas estarão cada vez mais valorizadas quando ganhar a resistência, a diversidade, a hospitalidade ao estranho e valores éticos e políticos como estes, né? Cara, a gente deve agradecer esses países que se levantaram lá na reunião da ONU e protestaram contra a presença do termo. É uma dívida. Se tem o povo brasileiro, o povo brasileiro tem essa dívida. Esse pessoal foi lá, fez um protesto para o mundo e mostrou, olha, tem um governo ilegítimo. E ele alega que é legal. E esse é o nosso problema. A gente tem, e aí vale para outra pergunta também. Eu acho que o problema da esquerda e da narrativa do golpe seja um problema de operação técnica do jurídico, do discurso, do próprio mecanismo jurídico. Mas justamente é um problema da estrutura da ordem democrática. Se de fato o paradigma de governo é o estado de exceção, seja o governo executivo, seja o governo da universidade, o governo de qualquer instituição hierárquica, o governo dentro de um hospital, de uma escola, e etc., é óbvio que os procedimentos democráticos vão ser desrespeitados. Mas o mais grave problema para a montagem da narrativa do golpe é que durante esses últimos 13 anos, o governo liderado pelo PT operou vários momentos de estado de exceção na democracia brasileira. Então, a legitimidade deste que fala é muito pequena para falar disso. Então, nós sofremos, enquanto brasileiros, habitantes desse território, um golpe institucional parlamentar contra um governo legitimamente eleito, dentro desta legalidade, desta ordem. Mas aquele que foi golpeado tinha pouca legitimidade para falar contra esse golpe. A forma mesma como ele tentou não sofrer esse golpe até o último momento foi no balcão de negociações mais baixo do parlamento brasileiro, que é pagando o voto. É comprando, o ministério aqui, o Ministério da Pesca para esse cara é lá, o cara vai ser primeiro colocado na eleição no Rio de Janeiro, direitoso daqui, marca aí. Esse aliado ao PMDB. Então é difícil mesmo para esse partido, para esse segmento da esquerda, colar o discurso do golpe. E essa é uma dificuldade que nos afeta, porque a gente sofreu um golpe e temos dificuldade de contar essa história. Assim como nós sofremos uma grave ditadura no país, e vemos historiadores contarem a história de que teve uma ditadura branda nesse país. Nesse país não se matou tanto como no outro. Que aqui teve desenvolvimento econômico na ditadura. Então é uma dificuldade dar resistência a esses mecanismos de dominação, fazer a narrativa da resistência. E no caso específico dessa do golpe, é um problema que a própria esquerda foi vítima desta lógica de governo. Acho que é essa. Boa
noite. Meu nome é Ítalo e eu acho que muitas coisas já foram bastante respondidas, mas eu queria trazer alguns elementos que talvez possam aprimorar e dar mais elementos para esse debate. Eu queria atentar para algumas coisas que aconteceram recentemente em Florianópolis, relacionando as manifestações do Fora Temer, e pontuar duas posições de quem estava na rua e de quem não estava e depois aderiu. E essas posições são relativas a como se deu a ação de alguns que depois foram chamados de Black Blocs dentro da cidade de Florianópolis, que na verdade se resumiram a queima de lixeiras e tudo mais. Mas houveram duas posições que eram contrárias a esse tipo de tática. E uma eu entendo como uma posição antissistêmica, mas que viram que essa tática ela podia afastar a classe trabalhadora que não reconhece, que por causa dessa subjetividade que se falava antes, não reconheciam essas táticas nesse momento. Mas de outro lado, tem uma outra posição que é do ex-governismo e que se configura na fala de uma das candidatas à prefeitura da cidade, do PCdoB, que a postura não é uma postura antissistêmica e muito mais uma postura criminalizadora dos ocorridos, das táticas dos Black Blocs aqui na cidade. E com isso eu queria evidenciar como ainda, mesmo depois de golpeado, o antigo governismo, ele continua a golpear, porque ainda assim criminaliza o que está fora da sua lógica de governo. E dentro disso, eu queria... Óbvio, essas coisas são as coisas que estão claras já para mim, mas perguntar se isso pode ser uma sentença e um cheque final para colocar o PT fora desse referencial, enfim, fora desse referencial de esquerda, e evidenciar que hoje, mais do que antes, ele continua a assumir táticas autoritárias e que historicamente foram da direita. Eu não sei, talvez eu tinha outras perguntas, mas eu acho que eu queria dar mais elementos às discussões. Eu acho que a pergunta se resume a isso. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Fernanda. Eu queria reforçar a pergunta do companheiro Vitor, uma excelente pergunta, que a gente, de certo modo, derrapou nessa incorporação de uma preceita liberal dentro do discurso da democracia, que é levar o princípio democrático como um princípio que é uma bandeira historicamente nossa. E, em contraposição a essa valoração do princípio democrático, a gente entende, e aí eu cito o Zé Paulo Neto, que ele coloca a democracia não como uma bandeira da esquerda, mas como a democracia como capaz de condicionar as bases materiais das lutas sociais. E ele coloca isso como exemplo que nenhum regime democrático, por mais perpetuador da ordem burguesa, ele nunca foi golpeado pela esquerda, ele sempre foi golpeado pela direita, exatamente para conservar o status quo. E eu queria comentar isso, essa derrapagem da esquerda em incorporar a democracia como um valor, não como uma estratégia das lutas sociais. Oi. A minha rapidinha. O professor falou bastante de autoritarismo no governo, no Estado. Eu acho que a gente pode ver muito isso também
no povo brasileiro como um todo, principalmente isso arraigado na cultura do jeitinho brasileiro, e como isso reflete também em outras instituições como mídia e igreja. Boa noite, meu nome é Romano, sou aluno de Biofísica. E a minha questão é a seguinte: o que ocorre no Brasil atualmente me parece como uma extensão do Patriot Act, né? Bom, como assim? Sendo que a partir de 2001 teve, claro, a explosão das Torres Gêmeas e, consequentemente, a instituição desse mencionada lei, o que me parece ocorrer é que, na medida que, até resgatando, de certa forma, a poder do choque da Naomi Klein, que todas as realizações, pelo menos aqui na América Latina, nós vamos em 2002, o golpe contra o Chaves, a instituição do carbono, e 48 horas depois ele é destituído, o carbono e retorna o Chaves, mas o primeiro país a reconhecer a legitimidade do carbono é os Estados Unidos, e, consequentemente, nós vemos a realização do golpe contra o Lula, contra o Zelaya, nós vemos o Macri caindo até por causa de uma crise econômica provocada artificialmente, né, na Argentina, de forma tal qual, através dos abutres, e também no Grisaya, que era o jeito americano que deu voz aos abutres, deu ganho de causa a eles. Em suma, há uma instituição de uma crise constante. A doutrina do choque se baseia nisso. Nós criamos uma crise em Honduras, destruímos Zelaya, nós fazemos uma propaganda de terror em cima da figura de Zelaya, nós fazemos uma propaganda de terror em cima da figura do Lula, nós fazemos uma propaganda de terror em cima dos Kirchner, e, claro, o Lula tentaram fazer isso em 2005, 2006, na primeira reeleição dele, né? E ainda bem que ele venceu, mas em 2010 ele teve uma probabilidade tão alta que até o SEGA tentou copiar o PT até fez o processo contra o PSB, porque o PSB copiou o programa político do PT, de certa forma, na propaganda política. Mas a partir de 2011, entre 2011 e 2015, nós vemos a Dilma liberar mais de 200 bilhões de reais, né, para as grandes empresas via BNDES, para fazer uma realização macroeconômica, né, e, consequentemente, de certa forma, reverter o quadro de desindustrialização que está ocorrendo desde os anos 80. Mas o que essa gente faz, em grande parte, é pegar esse capital, injetar no mercado financeiro e, enfim, a velha parada do clientismo. E, consequentemente, a Dilma tenta baixar a Selic, ela alcança o menor nível sucessório de 2013, quando, inclusive, os protestos acontecem pouco depois dessa realização dela, enquanto no nível da Selic. E, claro, tem vários, tipo, outro, em todo o primeiro mandato dela, ela tenta fazer uma nova matriz econômica, junto com o banco, e com todo um viés keynesiano, e, portanto, revertendo medidas de livre mercado, que são instituídas a partir dos anos 90, e que o Lula reverteu mais de uma forma concisa, né? Mas essas medidas keynesianas, de certa forma, elas não só tinham a questão da reindustrialização do país, mas, a partir dessa questão da reindustrialização, há também investimento na educação, de forma tal qual preparar os sujeitos para essa reindustrialização, para a capacitação do pessoal, para que haja, a partir dessa capacitação, competitividade, uma necessidade de competitividade, uma elevação da competitividade dos sujeitos e, possivelmente, a partir daí, uma política de distribuição de renda de médio e longo prazo. E
Em suma, eles enxergam, a nossa elite, a velha classe grande, enxerga isso ocorrendo, ela tem isso, ela faz essa crise, ela financia movimentos do MBL, etc. Então, a meu ver, me parece assim que, e claro, no início ele já tinha negociações com o próprio Serra nas eleições de 2010, isso é registrado no Wikileaks, que se você conhecer, se ia vender a Petrobras, ia privatizar o Pessoal, ia fazer e eu terminava basicamente as privatizações que o Supremo tinha feito no movimento. E, em suma, há uma criação de terror, há uma criação do Estado de exceção, e, consequentemente, nós estamos vendo agora esse governo Temer, pondo para o futuro. Inclusive, é engraçado que o Temer dá conta dos dentes e revela lá nos Estados Unidos que o golpe foi realizado porque a Dilma não queria aplicar a pauta para o futuro, que é esse pacote de maldades, né? Era tudo em choque em plena potência. E então, tudo isso, essa conjuntura, ela me parece assim, de uma forma, como se fosse assim, como se Schmitt estivesse mais atual do que nunca. Não precisa ter um FIA para ser a figura, a autoridade que dá a lei. Nesse caso, é o próprio ordenamento econômico que é o ordenamento jurídico. Ele é o FIA. Ele diz como as coisas vão acontecer. Ele faz crises artificiais para derrubar tudo aquilo que ameaça a hegemonia. Então, de certa forma, assim, até respeitando a questão dos colegas, eu tenho pergunta assim: não seria a democracia, o Estado de Direito na nossa sociedade capitalista e o que chamamos de Estado de Direito a normalidade dentro da ordem capitalista? Inclusive, é interessante notar que o próprio Domenico Busutto, no Democracia ao Bonapartismo, ele fala que todos os liberais têm um enorme pavor da democracia. Hayek, que é um dos pais do neoliberalismo, fala que, inclusive, a democracia é titular na maioria, e isso é horrível. Enfim, é isso. Muito obrigado. Pergunta do colega sobre democracia, valor, estratégia e a explicação sua sobre a produção da crise tem muita semelhança. Quer dizer, eu não entraria na discussão exatamente que é uma discussão da esquerda, do setor, com os setores democráticos, mas principalmente da esquerda, sobre uma democracia sem valor ou estratégia política para um outro momento, vamos dizer assim. Mas eu diria que a democracia, aí é que as perguntas se assemelham na resposta que eu posso dar, funciona como um paradoxo. De fato, ela é fundamental ao capital. Ela é fundamental ao modo de sociabilidade e de subjetividades que possam produzir cada vez mais, com mais eficiência, com menos custo e principalmente com mais docilidade. Então, nós, enquanto indivíduos do capital contemporâneo, do capitalismo contemporâneo, precisamos aderir de tal forma ao modo de produção para que ele seja mais produtivo, que isto, e há uma espécie de parece uma leitura marxista, mas isso traz uma ampla sociabilidade. E para que os indivíduos contemporâneos possam aderir amplamente a esta alta produtividade, é preciso que ele tenha um ganho. A democracia é um ganho para a nossa sociabilidade. As formas de relações democráticas são ganhos para a nossa sociabilidade. E que nos levam a operar coletivamente os modos de produção. Sempre tem um modelo besta, mas muito dentro dessa lógica, que é o sistema CAPES de produção do professor pesquisador universitário brasileiro.
Ele deixa livremente, mais ou menos livremente, você escolher seus temas de pesquisa, produzir seu artigo para a revista que você quiser, escrever seu livro, fazer o seu evento, desde que você faça, claro, o importante é produzir. E você, por uma série de desejos e interesses que vão sendo realizados, você adere loucamente. Eu tenho colegas assim que já saíram da vida social, daquela que te leva ao lazer, ao gozo do outro, e produzir lives. Isso é muito comum nos nossos departamentos. Isso para dizer que, para diante do capital e para o capital, a ordem política democrática é fundamental. É importante que cada um de nós seja um empreendedor de si próprio, do seu coletivo, da sua empresa, e vá em busca de uma maior produção, em busca de um maior lucro, em busca de produzir a si próprio como também um capital, como uma forma de produção. Só que ele é paradoxal por quê? Porque para o capital produzir esse regime político, ele precisa dar alguma liberdade, alguma capacidade de organização. Eu só vou ter essa competência de empreendedor de mim mesmo, de governo de mim mesmo, se eu tiver acesso às informações, por exemplo. Essa é a questão da internet. A toda a produção atual de uma forma de governo algorítmica. A gente pode conversar isso em um outro momento. Mas é uma questão muito profunda. Via montagem de bolhas dentro do Facebook e o tratamento todo de cada indivíduo que somos por meio de um perfil, você consegue montar uma outra lógica de governo que não é mais exatamente essa que a gente estava discutindo. Quer dizer, para esses perfis algorítmicos desta governabilidade, tanto faz se você é esquerda, direita, branco, preto, pobre, rico. Importante que você esteja inserindo dados, ou seja, produzindo e recebendo dados de volta que vai alimentar um outro processo produtivo. Você passa a ser mecanismo de um processo geral de produção e o indivíduo morre aí nesse procedimento. E aí que é o perigo, você precisa da informação, você precisa da liberdade de organização, liberdade de circulação. Se não houver uma grande circulação, nós não conseguimos produzir muito, bastante, cada vez mais. E esse é o perigo da democracia para eles. Então, por isso que eu não entraria, não por desvalorizar essa discussão entre valor e estratégia, mas pensaria no contraditório que isso nos leva. E às vezes esse perigo foge à mão, ou às vezes corre o risco de fugir. E aí eu entro num ponto que eu discordo de você. Esses movimentos, eles não produziram a crise, tipo a MPM. Eles expuseram a crise, que é bem diferente. E eles não foram financiados por ninguém, eles foram espontâneos. Eles surgiram justamente desse aspecto da democracia que dá alguma liberdade de organização e de manifestação e que permite, que torna possível que as pessoas vão às ruas fazer seus protestos de ruptura com o que está sendo encaminhado. O que não quer dizer que, diante da ineficiência da esquerda em saber lidar com essa nova configuração, eles não tenham sido usados por novos movimentos políticos de direita, em algum momento. Mas, certamente não o MPL, mas depois que a Globo adere em São Paulo, pelo menos, não conheço todo o histórico do Brasil, mas quando ela adere ao movimento das ruas de São Paulo, e o Alckmin saca isso e abaixa a tarifa, e o Haddad corre atrás para abaixar também na sequência, aí esses movimentos autonomistas que estavam à frente perdem, obviamente, porque os atos saem de 20 mil pessoas, estão para 200 mil, 400 mil pessoas. E quem está ligado, atento e percebendo a força das ruas, naquele momento foi a direita. E soube tirar bom proveito daquela movimentação. E, por último,
Eu acho que... Primeiro eu acho o seguinte, sobre os black blocs, depois eu respondo a pergunta. Acho um absurdo a repressão aos black blocs. Estou falando da repressão da polícia, que essa nem se fala, mas da repressão de tentarmos proibir fisicamente a presença deles. Vamos debater. Vamos botar publicamente debater essa questão. Por que é que tem black bloc participando de uma manifestação? Eu não estou falando dos indivíduos, necessariamente. Por que é que existe essa tática no Brasil? Ela nasce de forma mais ampla com o juiz de 2013 a partir da mega repressão policial que se deu sobre aquelas manifestações. E surge naquelas manifestações como uma forma de proteção física. Vinha a repressão da tropa de choque e eles tomavam a frente, desviavam e a galera conseguia correr e se reunir em outro lugar, dispersar e se reunir mais à frente. Agora eles já estão numa outra condição. A tática Black Bloc agora é um pouco diferente. A gente poderia discutir mais longamente, mas agora já é uma outra história. Eles conversam com o MTST. Mas de qualquer forma, você quebrar um banco, uma vidraça, né? Não quebrar um banco, quebrar aquela vidraça. Uma concessionária de carro, ou um outro lugar de um outro movimento que tem criticado o Black Blocs, por exemplo, o MTST, botar fogo em pneus e fechar uma rodovia que está fazendo uma alta circulação de pessoas. A diferença é muito pequena. O que há é uma grande criminalização por parte dos dispositivos de segurança e do discurso conservador para desqualificar toda a manifestação. Esse é um ponto. Eu acho que o PT, ele se perdeu historicamente, organicamente, como um lugar central da esquerda brasileira. O que não quer dizer que seus militantes deixaram de ser esquerda, são de esquerda, e que é a maior organização partidária de pessoas de esquerda. E que pode contribuir muito fortemente para um debate de como a esquerda vai lidar com essa situação. Agora, o partido, enquanto instituição de disputa por cargos de governo, Estado, programa político, me parece que historicamente já se perdeu enquanto um partido que possa fazer esse papel de frente maior da esquerda. A partir de um certo momento dos governos petistas, houve uma grande adesão de pessoas que nem historicamente, nem ideologicamente e nem do ponto de vista da prática política são de esquerda. Adesão ao próprio partido. Isso, é claro, desconfigura completamente. O PT de hoje não é mais o PT dos dois primeiros governos Lula e muito menos mais o PT dos anos 90, que foi fundado via movimentos sociais, com apoio da igreja, etc., nos anos 70. Alguém tem mais alguma pergunta que eu queria trabalhar ou podemos encerrar? Bom, então, em nome do PEC Direito, eu agradeço a presença de todos. Reforço o convite para a palestra de amanhã de manhã, com a Leonardo e o Renan, às 9 horas, sobre ditaduras na América Latina. E também as comunicações orais que vão ocorrer amanhã no período da tarde. São todas aqui no CSE. Na sala 001 vai ter sobre os trabalhos relacionados a ditaduras na América Latina. Na sala